E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo vai ser dificílimo de fazer, dificílimo mesmo de fazer, talvez. Eu duvido que mais de 1% de quem começar vai chegar até o final do vídeo, mas ele é um vídeo que eu vou me orgulhar muito depois que ele estiver pronto e que eu quero muito que ele conste no canal. Eu quero que vocês vejam comigo aqui, naquele vídeo que eu fiz sobre as crônicas da vítimas da monogamia. Escutem aqui o comentário do Pierre Maines. Ele fala: olá, Fausto, me perdoe por sair um pouco do tema do vídeo, mas eu não posso deixar de dizer isso, pois é um assunto que tem sido muito recorrente na minha vida. Um tempo atrás eu vi um post no Facebook sobre pais e a expectativa que eles colocam nos filhos, e esse post ele foi muito bacana mesmo, que eu acho que você não pode colocar filho no mundo para satisfazer as suas expectativas do que você queria ser. E vendo isso, eu pensei em te recomendar um livro que trata exatamente sobre esse egoísmo acerca da procriação, mas de forma profunda e extensa. Foi definitivamente a melhor leitura que eu tive esse ano, mas ainda é algo que está sendo um pouco difícil para mim digerir. O nome é Porque Te Amo Não Nascerás, do filósofo Júlio Cabreira, e seria muito interessante ver a sua opinião a respeito desse livro, levando em conta o fato de que você já fez um ou mais vídeos numa temática parecida, como aquele Fausto, Por que Adotar? Cara, eu sou apaixonado por esse vídeo que eu fiz, que me ajudou a criar outros pontos de vista sobre coisas, aliás, eu sou muito grato pelo seu conteúdo. De qualquer forma, só uma recomendação, um grande abraço. Você me mandou isso anteontem, e aí eu fui ver o preço do livro para comprar, 200 conto, achei muito caro. Fui pesquisar melhor e eu descobri que ele está no repositório, ou seja, ele está no, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ele está no repositório UNB. Ou seja, você pode ler o PDF desse livro sem incorrer em crime de violação de direitos autorais, porque os direitos eles foram cedidos para que ele fosse disponibilizado na internet aqui dessa forma, já que o autor ele considerou que a ideia dele, a disseminação da ideia dele é mais importante do que o lucro advindo da venda de livros. Eu achei bacana. Eu peguei o livro e eu estou na página 171 de 253, e assim, meio que eu não vou continuar a leitura disso, porque agora eu cheguei num ponto que é uma troca de cartas, depois que ele já discorreu a respeito de toda a teoria dele. E aí ele começa a trocar cartas e ele acha que essas cartas elas têm muitos pontos interessantes que agregam e que corroboram os pontos que ele mencionou antes. Mas eu já me esgotou esse livro. Esse livro já não me desperta mais o interesse de continuar lendo. Eu pensei várias vezes em abandonar a leitura no começo da leitura, mas aí eu falei, não, eu estou sendo muito precipitado e eu vou avante, e eu respeito muito o ponto do cara, mas não é o livro que me pega e que me faz querer mudar aquilo em que eu acredito. Tá? Então é muito legal que tem esse tipo de pensador, e é muito legal que tem esse tipo de obra, e é muito legal que você possa ter acesso a essa forma de pensar. Então a existência do livro em si eu acho muito bacana, só que eu acho que ela pega nos pontos que eu não concordo muito, e aí aqui eu vou começar a discorrer sobre eles. Primeiro, eu quero falar sobre Seixonoye, depois a gente vai falar sobre a justificativa da moralidade de algo, e depois aí eu vou falar sobre a minha perspectiva sobre a procriação, e aí eu fujo completamente do tema do livro. Eu quero que vocês me perdoem, porque eu ando lendo muito e ando vendo muito vídeo de filosofia. Eu estou maratonando aquele Casa do Saber lá, e inevitavelmente eu estou... A minha forma de pensar está alterando a minha forma de falar, e eu acho que eu estou cada vez mais me distanciando de vocês, quando eu deveria ser o contrário. Eu estou tentando falar cada vez mais simples, mas eu não sei se eu estou conseguindo. Bom, se você, dependendo da cidade onde você cresceu, muito provavelmente você já teve mercadinhos, mercearias japonesas que te davam aquele calendáriozinho da Seixonoye para você levar no começo do ano, e aí você, hoje ninguém usa calendário mais, mas na época, mães, tias, vós tinham aquele calendário que ficava virando a página todo dia, e todo dia tinha uma citação nova, que não é um dogma, porque a Seixonoye não é uma religião, mas é uma filosofia de vida, uma maneira de interpretar a vida, e se você tentar simplificar ao máximo, tudo aquilo em que eles acreditam dá meio que naquele negócio do copo meio cheio, meio vazio.
Porque a Seishonoye diz que, resumindo assim de forma absurda, eles dizem que a perspectiva ela molda a realidade, ou seja, a sua maneira de ver a vida, ela molda a vida. Então você pode ir para um parque e focar na flor, ou você pode ir no parque e focar nos insetos e no cocô. E eu tento aplicar muito isso para as pessoas. Eu falo, olha, se você tira a fraqueza das pessoas, sobra muito pouca maldade pura. E tem gente que tem raiva de mim porque fala, cara, não dá nem para falar mal de ninguém do teu lado, porque você sempre fica arrumando desculpa para a pessoa não ser ruim, para ela não prestar. E eu sou meio assim mesmo. Não porque eu acho que isso me torna uma pessoa melhor. Eu não acho que eu sou uma pessoa mais foda, mais boa, mais alguma coisa, mais espiritualmente desenvolvida porque eu faço isso. É porque olhar o lado bom das pessoas torna a vida mais tolerável para mim. Então é uma coisa que torna a minha vida mais leve, olhar para a pessoa e falar, não, na verdade ela é burra, na verdade ela é inocente em relação a isso, e na verdade ela faz isso por fraqueza, na verdade ela faz isso por carência, na verdade ela faz isso por... Eu prefiro pensar assim do que falar, fulano faz isso porque ele é filho da puta. Eu não penso desse jeito, exceto quando eu tô sob pressão jogando MOBA, aí eu acho. Desculpa, gente. É que vocês nunca jogaram MOBA comigo, então vocês não sabem. E aí, onde eu tô querendo chegar com isso? É engraçado que o seu olhar sobre a coisa, ele muda completamente a coisa. E eu não gosto muito desse negócio de livro sobre uma justificativa moral de algo. Porque eu acho que sempre dá para defender a moralidade de alguma coisa. Eu vou citar obras para vocês que tem umas partes em que as pessoas elas ficam justificando coisas. Por exemplo, se Deus não existe, então Moisés era charlatão. Se Moisés era charlatão, aquele mandamento de não matarás era uma mentira, porque Deus não falou aquilo. E se Moisés é mentiroso, então eu posso matar. Essa é uma tentativa da justificativa moral do assassinato. Não, você não pode, porque todo mundo, todas as sociedades, elas convencionam que isso é errado. Sim, mas porque partiu lá de Moisés e a gente deriva toda a nossa cultura, escrita, tudo desse, né, originalmente dessa raiz. E vou falar da justificativa. Tem um outro escritor russo genial que ele distancia assim, o crime da intenção e da execução. Então, por exemplo, colocar gás num tanque é crime? Não. Você fazer um dispositivo em que você aperta um botão e abre uma válvula é crime? Não. Você colocar pessoas dentro de uma sala, você colocar judeus dentro de uma sala é crime? Também não. Você pegar corpos mortos e enterrá-los ou queimá-los é crime? Não, o corpo já está morto. Você está pegando um morto, tem que pegar mesmo, e aí você vai em terra e não tem crime nenhum nisso. Então, basicamente, se você fizer uma linha de montagem, onde o trabalho de um é colocar a gente numa sala, o outro é liberar o gás, o outro é arrumar o gás para que ele seja liberado, e o outro é retirar corpos para enterrá-los, então ninguém é criminoso. Ninguém é criminoso. E o cara que arquitetou tudo isso, ele está longe e ele só está pensando no negócio. O cara que arquitetou, ele só pensou, ele só teve a ideia, ele também não matou ninguém. Então você pode ter um genocídio sem que ninguém seja preso, porque na verdade ninguém cometeu crime ali. Eu vou te dar um outro exemplo. Você pode estar querendo levantar e socar e tacar pedra, mas você está vendo que você pode, através de retórica, justificar o injustificável. E você sempre pode ver um lado bom numa coisa, e você sempre pode achar que você está certo. Pega Vingadores. O Thanos, ele é uma pessoa ruim porque ele quer salvar os ecossistemas com uma redução populacional. Será que ele é ruim? O que você acha disso? Então, mas ele é ruim pelo fato dele ser assassino. Então, esse negócio da justificativa moral, eu acho uma coisa meio tensa, porque a gente tem que lidar, na verdade, com o que nós temos. MGTOWs, por exemplo, aqueles Men Living Their Own Way. Os caras escrevem livros a respeito do quanto o governo e as mulheres fodem com a vida deles, então eles têm o direito de não casar. E eles encontram justificativas morais e livros e palestras e mais palestras sobre isso, sobre o quanto um homem não deveria casar porque o casamento implica burrice e se deixar ser explorado. O que você tem aqui? Seishonoye, porque é a maneira como eles decidiram enxergar aquilo, e você tem essa retórica da moralidade,
que é dizer que determinada coisa é ruim porque é e determinada coisa é boa porque é, só que aí você se restringe só a uma única visão e desconsidera todas as outras perspectivas, todas as outras formas de olhar, todas as outras formas de se viver. E eu acho que esse livro ele perde um poder de atração sobre mim quando eu percebo que ele tende a tentar defender com tudo que ele tem a perspectiva de que ele não deve procriar, e basicamente é isso. Só que aí ele desconsidera outras vivências e ele desconsidera outras intenções. E é por isso que é um ponto de vista que eu respeito, assim como eu respeito um MGTOW que não quer casar, assim como eu respeito um incel que não quer sair de casa, assim como eu respeito um monge ou um celibatário, no sentido do cara não sair do monastério ou dele não sair da igreja e de não transar. Eu respeito a forma de viver de todas essas pessoas, só que eu acho que nenhuma delas tem o direito de impor a vida delas de viver sobre mim. Então, é muito engraçado isso, porque eu acho hoje uma sacanagem ter filho. Assim como eu acho uma sacanagem comer carne. Embora eu acho que parar de comer carne não vai salvar o planeta também. Só que eu como carne, porque embora eu ache errado, eu não deixo de comer, porque eu não acho que eu faço tanto peso e tanta diferença, é uma coisa que eu não estou disposto, nesse momento da minha vida, a abrir mão. E eu não fico dando lição de moral em gente que fala que tem um sonho de ter 4 filhos, porque tem. Percebe que aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acho correto não necessariamente é aquilo que eu faço, e não necessariamente eu acho que eu tenho o direito de obrigar o outro a fazer, a menos que isso afete diretamente o comportamento coloque em risco a vida de uma terceira pessoa. Eu não permito, acabei de falar que eu não tolero a intolerância, mas eu não vou sair aí sendo intolerante com o cara e não permitir que ele coma carne e não querer permitir que ele tenha filhos. Aí eu acho que eu forço demais a barra. Né? Então eu vou tentar compartilhar com você o meu pensamento sobre a procriação. E eu acho que nós estamos num momento da história, a gente está num momento da história que pode vir muito a ser estudado no futuro, em que a gente chegou à beira do colapso do planeta. Não do planeta, porque o planeta não vai deixar de existir, mas ao colapso, à beira do colapso da sustentabilidade da nossa espécie vivendo nele. Eu acho que a gente está nesse ponto aí. Então eu vou tirar um pouco da fé, eu vou tirar um pouco de Deus, porque eu queria muito esse conforto de que quando não der mais, Deus vai vir aqui e vai colocar ordem em tudo. Eu queria muito ter essa fé, mas eu não tenho. Embora eu não aceite que Deus não exista, eu também não acho que ele é o Deus da Bíblia, que ele vai chegar no momento exato e vai falar, ó, tá vendo, tá provado aí que vocês não conseguem ver sem mim, e eu voltei aqui para colocar ordem na coisa. Eu não acredito que isso vai acontecer. E nós estamos muito chegando à beira da nossa própria extinção, mas muito perto mesmo, de uma maneira que eu acho que as pessoas não conseguem enxergar o quanto. Então, seres humanos, eles são seres que se reproduzem naturalmente, como qualquer outro bicho. E eu acho que a diferença entre nós e coelhos, por exemplo, que se reproduzem infinitamente, a diferença entre nós e peixes que se reproduzem infinitamente, a diferença entre nós e insetos que se reproduzem assim aos montes, a diferença é que a gente consegue refletir sobre a nossa própria reprodução. E eu acho que isso já é uma grande coisa, porque a gente poderia não ser capaz de fazer isso, e aí a gente estaria reproduzindo da mesma forma. Reprodução é uma coisa natural, ela acontece onde há vida. Então não adianta você chegar para um monte de coelhos e falar, eu acho que vocês não têm que ter filho. Não adianta você chegar para uma aranha e falar, eu acho que você não devia ter mais aranhas. Eu acho que não adianta você chegar para um grupo de seres vivos e querer que ele se comporte diferente daquilo que a natureza dele foi programada para fazer. Eu acho que nós somos escravos da natureza. Embora nós como seres humanos a gente consiga muito alterar determinadas coisas, a gente ainda é muito refém. Onde você vê uma queda da natalidade? Nas pessoas mais ricas e mais instruídas, porque as pessoas mais ricas e mais instruídas, elas conseguem refletir a respeito do seu papel no mundo, elas conseguem planejar um pouco melhor a vida delas, no sentido de quando é que elas procriarão. E aí elas conseguem decidir ter menos filhos nadando contra a própria natureza. E eu acho que isso é uma habilidade delas, porque o ser humano, sozinho, quando você vai olhar para ele, ele vai ter filhos porque ele transa. E em determinados momentos ele vai ter filhos porque é interessante que ele tenha.
Então, 100 anos atrás, quando uma pessoa tinha o 10º filho, você dava parabéns para ela. Por quê? Porque a terra era abundante, você tinha muita terra e você não tinha braços para trabalhar a terra. Imagina se você ganhasse uma fazenda, mas você não tem tratores. Você só tem cavalo e arado. Imagina se eu te dou uma fazenda. Você tem a sua limitação de trabalho, o campo de terra que você consegue cultivar. Mas se você tiver 10 filhos, você está multiplicando por 10 a sua capacidade de exploração da terra. Então, 100 anos atrás, quando uma família tinha o 10º filho, você falava, nossa, parabéns, sobreviveu todo mundo. E é uma benção isso daí. Na época de Moisés, o que ele dizia? Sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai-a. Por quê? Porque ele tinha acabado de dar um golpe de Estado, ele tinha acabado de sair com o povo hebreu do Egito. E imagina, você pode achar que Moisés era um enviado de Deus e que ele era hebreu, ou você pode achar que ele era o irmão mais novo do faraó. Se ele foi o irmão mais novo do faraó, ele cresceu, ele foi adolescente numa época em que você estava tendo que matar bebês hebreus de tanto que a população estava crescendo. Porque se ela crescesse demais, ela ficaria mais forte que o povo egípcio. É por isso que os bebês, os homens, bebês, eles começaram a ser mortos. Moisés, ele pode ter sido um cara que viu a possibilidade de governar todos esses caras aqui, já que ele era o 2º filho, ele não era o primogênito. Então é melhor eu mandar em metade do império do que não mandar em ninguém. Então eu sou um de vocês, eu sou hebreu e vão vazar daqui. E aí ele estava justamente numa época em que era necessário assim, essa equivalência de forças. E para ele sobreviver ele precisava de números. Ele estava no deserto, mas ele precisava de uma população muito grande. E é por isso que numa época dessa, pode até que tenha vindo de Deus mesmo. Pode até ser que ele seja hebreu e que ele tenha sido o bebê que foi colocado no rio. Eles precisavam de números. Eles precisavam ser muitos, eles precisavam ser uma nação forte. Então, naquele momento, era interessante que eles tivessem muitos filhos. Onde mais está acontecendo isso? Japão, França. Tem tanto velho lá, que para manter a soberania e a funcionalidade do país que eles construíram para eles têm que ter crianças. Então, o governo está bancando a educação das crianças na França e no Japão. Por quê? Porque eles precisam de braços para trabalhar no futuro. Aí entra o ponto. E aí entra a justificativa desse livro, aí entra o que eu penso e o que você pensa, Pierre. O fato da França e o fato do Japão estarem no momento em que eles precisam muito aumentarem as suas populações, justifica que a gente tenha um monte de filho num planeta que já tem 7 bilhões de pessoas e que claramente não tem recurso para todo mundo, não dá para 7 bilhões de pessoas comerem bem, então você tem que ter pobre. Então, ao invés de você querer manter a sociedade japonesa cada vez mais próspera no mundo, a economia francesa cada vez mais próspera no mundo, você tem que ficar colocando mais francês e japonês só por conta disso, desconsiderando que a gente já tem mais gente do que o planeta suporta? Essa é uma questão. E a outra questão é, ao invés de ficar fazendo planos de incentivo à natalidade nesses países, por que não dar educação e por que não ensinar formas contraceptivas em países em que não existe educação, não existe controle, e você olha para as famílias e elas têm 5, 6 filhos? Então, o mundo ele já está fazendo um certo controle de natalidade através da própria economia. Assim, é muito mais caro você comer hoje em dia, é muito mais caro você morar hoje em dia. Então, as famílias, elas naturalmente já estão tomando decisões lógicas de não terem filhos, porque senão elas vão se arruinar financeiramente. E eu não sei até que ponto isso é ruim, porque de certa forma a gente precisa ter um controle populacional. Então, as pessoas tomando essa decisão de terem menos filhos é uma coisa legal. Agora, tá vendo que você tem interesses a longo prazo e a curto prazo? E a curto prazo você tem as crianças e você tem os adolescentes franceses e japoneses sendo estimulados a quererem filhos no futuro, e você tem os adultos sendo estimulados a terem filhos, quando na verdade o planeta ele meio que já não comporta mais. É uma causa, é um ponto muito complexo esse. Então, primeiro, a reprodução ela vai acontecer porque ela acontece mesmo. São poucas as pessoas que conseguem, comparado ao todo, no meio de 7 bilhões de pessoas, quantas você acha que estão cientes do caminho que a humanidade está dando por planeta? Quantas vocês acham que vem guerras iminentes, fomes iminentes, escassez iminentes, desentendimentos iminentes e a destruição do ecossistema muito próxima? Quantas pessoas vocês acham que refletem sobre isso? Porque na favela você tem mulheres querendo ter filhos para serem respeitadas pelas outras mulheres. Porque ela é uma guria, ela
eu tenho que trabalhar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, só tem obrigação, tem que ajudar, mas de repente quando ela é mãe, ela parece que upa, e ela começa a ter apoio, ela começa a ter ajuda, ela começa a receber conforto emocional, ajuda financeira. Por quê? Porque ela foi mãe. Então você tem várias meninas de 13, 14, 15 anos que já querem ser mães para upar logo. Então, aquilo que as pessoas que mais refletem, aquilo que os filósofos mais pensam a respeito da procriação, está completamente distante da procriação de verdade que acontece naturalmente, sem que as pessoas reflitam sobre isso. Então, aí entra num ponto em que, por mais que o filósofo entenda aquilo que é certo ou errado, e por mais que ele argumente aquilo que é certo ou que é errado, ao ponto de convencer quem o escuta que ele está certo ou que ele está errado, faz muito pouca diferença no rumo que o planeta está tomando. E é por isso que eu me desinteresso acerca dessa discussão agora, porque uma coisa é a gente chegar num consenso nosso, depois de refletir muito a respeito disso. Outra coisa é isso ter alguma aplicação prática no mundo em que a gente vive. Então, o máximo que eu posso pensar é a respeito da procriação na minha própria vida. O que eu vou buscar, né, em relação à procriação na minha própria vida. E é aquilo que eu sugiro para as pessoas próximas de mim. E aí o que eu penso é o seguinte: procriação, ela pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes da vida delas. Então, aos 20 anos eu jamais teria filhos, aos 30 anos eu jamais teria filhos. Aos 35 anos eu queria ter filhos, mas eu não queria passar para frente minha genética. É muito difícil ter a minha genética nesse mundo. Primeiro, pela possibilidade de esquizofrenia. Segundo, por uma coisa muito, muito pungente nas pessoas que têm o meu sangue, na minha família, que é uma insatisfação com a existência e uma necessidade de encontrar explicação para as coisas e uma necessidade de reflexão sobre as coisas. É quase que um vício que você não consegue controlar. E isso tira muito usufruto. Algumas pessoas vêm com o gene da felicidade. Eu não tenho esse gene da felicidade. Então, assim, eu tenho várias memórias da minha vida de pessoas chorando ao escutar eu dizendo que eu tenho vontade de morrer e que se eu pudesse escolher entre existir e não existir, eu preferiria não existir. Então, imagina uma pessoa que casa comigo escutando isso de mim. Escutando dizer que se eu pudesse escolher entre existir e não existir, eu preferiria não existir, porque não importa quantas coisas boas eu tenha dessa vida, não justifica todo o sofrimento e a dificuldade que é estar vivo. Então, quem sofre de depressão, não circunstancial por condições ali da vida, mas químicas mesmo, genéticas, sabe do que eu estou falando. E aí, assim, essa frase, porque te amo ou não nascerás, ela se aplica perfeitamente àquilo que eu sinto em relação a filhos que eu teria. Porque por que é que eu teria um filho que claramente tem uma grande probabilidade de vir com essa mesma insatisfação existencial, com esse mesmo questionamento existencial, com uma genética com predisposição à depressão e esquizofrenia? Por que é que eu colocaria essa criança num mundo que tem mais pessoas do que o planeta suporta, que são 7 bilhões de pessoas, que está prestes a colapsar? Por que é que eu deixaria para ele um mundo que foi tão mal gerido, que foi tão mal administrado, que os recursos estão acabando e que as pessoas elas precisarão disputar por esses parcos, escassos recursos que sobrarão diante de tudo de desgraçado que está acontecendo no planeta? Então é quase que uma falta de amor mesmo. Eu entendo essa perspectiva. Mas e se eu engravidasse a Lari hoje? Não vou falar de aborto aqui, mas e se a Lari ela tivesse um bebê já de 6 meses na barriga? Então, até que ponto a gente deve pensar o quanto a gente tem o direito também de privar a pessoa da oportunidade de decidir o que ela quer fazer da vida? Porque afinal de contas eu estou aqui até agora tendo decidido continuar e não desistir. Eu não vou ficar culpando o meu pai e a minha mãe por terem me colocado no mundo, falando que eu não pedi isso. Não tem cabimento. Isso daí é uma imaturidade, uma infantilidade sem tamanho. Por isso, adotar para mim foi uma questão genial, porque a Lana, afinal de contas, ela já está aí. E assim, todos os dias eu olho para ela, deitado com a mãe dela, e eu falo, cara, como eu me orgulho por poder proporcionar isso para as duas. Que a mãe esteja do lado da bebê e que a bebê tenha a mãe ao lado dela 100% do tempo dela. Tipo, dia e noite a mãe está do lado dela.
Porque se não fosse assim, talvez a mãe dela precisasse trabalhar fora. E trabalhando fora, talvez precisasse deixar numa babá. Não dá para deixar em creche hoje em dia com essa pandemia do jeito que tá. Então, como seria a vida das duas se eu não tivesse intervido? E aí é uma grande oportunidade que eu tenho de satisfazer a minha necessidade, a minha vontade de paternidade, sem ir contra os meus princípios de que ter filho seria uma falta de amor com ele. Então eu entendo perfeitamente o ponto do livro que você está lendo. No entanto, o autor ele sugere que isso seja uma coisa a ser pensada por todos, e eu acho que aí está o pecado dele. Então, porque eu acho uma falta de amor eu ter filhos. Eu acho que qualquer pessoa que venha ter filhos é porque ela não tem amor pela prole, e ela está incorrendo em injustiça ao dar a vida a uma pessoa. Aí eu acho que ele erra brutalmente. E essa é a ideia do livro, ao menos que eu tenha interpretado a coisa muito errada, porque é a tentativa que ele faz de mostrar o quanto você ferra com a vida da pessoa quando você dá a vida para ela, sendo que ela não pediu. E eu não concordo com isso, porque, por exemplo, eu poderia ter nascido com o gene da felicidade. E eu poderia... olha, eu já mudei para o interior, o que me deu uma grande vantagem. Mas eu poderia não só morar numa cidade de interior, como eu poderia estar num outro momento da história em que houvesse 1 bilhão de pessoas no planeta e que tivesse bom. E que eu tivesse uma grande fazenda para deixar para os meus filhos caso eu quisesse, e que me beneficiasse muito que eu pudesse ter alguém para explorar essa terra comigo, para o usufruto dela mesma. Tá vendo como esse negócio eu poderia vir com o gene da felicidade num planeta com abundantes recursos. Eu poderia estar no momento da história que pede que a humanidade se procrie e aumente em números. Então, você está vendo que esse negócio de ter filho ser certo ou não depende da época em que você está, depende das condições que você tem, depende de quem você é e depende do momento em que você está na vida? Porque eu adotar uma criança quando eu tinha 25 anos seria um desrespeito com a criança. Porque na época eu trabalhava 14 horas por dia fora de casa e eu chegava em casa exausto. Então o máximo que eu faria é dar dinheiro para uma mãe cuidar de um filho, e aí assim, eu estar lá e eu não estar lá não faria a menor diferença, e no pouco tempo que eu tinha livre eu queria jogar, e a criança ia olhar para mim e ia falar: que porra de pai é você, ou padrasto é você? E olha quem eu me tornei uma pessoa que tem os horários de trabalho, mas que consegue permanecer na casa. Eu posso interromper as minhas atividades praticamente a qualquer momento. Eu posso acompanhar o crescimento da criança, ensinar coisas para ela, brincar com ela, levar ela para passear e propiciar uma vida digna, boa e prazerosa para ela, que veio com genes da felicidade. É muito engraçado que eu olho para uma criança de 1 ano e meio e eu vejo que ela vem com gene da felicidade. Por quê? Porque ela sorri fácil, ela se alegra com pouca coisa, ela usufrui muito do mundo em que ela vive. Então, se você perguntar para mim se você fosse o meu pai e pudesse escolher entre me dar ou não a vida, sabendo da natureza que eu viria a ter, seria uma prova de amor que eu não nascesse. Mas eu quero que você entenda que a natureza das pessoas são diferentes. E que se você fizer essa mesma pergunta para a Lana com 30 anos, foi uma prova de amor ter deixado você nascer? Muito provavelmente ela dirá que sim, porque ela veio com o gene da felicidade e ela veio num ambiente que propicia que ela tenha opções na vida de trilhar o caminho dela. Então, no mundo em que cada momento é único, em que as circunstâncias elas sempre são únicas, e que cada pessoa é única, e cada pessoa vive a vida de um jeito, vive as experiências de um jeito, vive a realidade de um jeito, como é que você vai ter uma regra única de se é certo ter filho ou não ter filho? Não dá para chegar nessa conclusão. Então, por mais que o filósofo ele tenha encontrado um amigo que corresponde às ideias dele e os dois acham muito certo que nenhum dos dois e nem ninguém tenham filhos, eu acho que os dois não terem filhos está ótimo, mas eu acho que você não pode tentar estender essa ideia para toda a sociedade. Entende? Será que com a tecnologia que gerou o Waze, será que é com a tecnologia que gerou o Google Maps, né? Será que com a tecnologia que gerou o Uber, será que com a tecnologia que gerou o iFood, será que a tecnologia que permitiu todos esses aplicativos de comunicação, será que um dia elas não serão colocadas a serviço da humanidade para que as pessoas
entendam quais são as que estão tendo filhos porque fizeram merda e quais são aqueles casais que realmente querem ter filhos, que anseiam e que precisam e que serão felizes quando tiverem filhos. Será que em algum momento a tecnologia ela não será usada para pensar como é que a gente vai perpetuar a existência da humanidade na Terra sem destruir o planeta por excesso de gente? Por que não? Então a gente precisa urgentemente passar dessa coisa moral, porque hoje a religião ela continua repetindo dogmas que serviram para Moisés. Sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitar, então você não vai abortar, você não vai fazer controle de natalidade. Só que na época de Moisés, se eles não tivessem um monte de filhos, eles não sobreviveriam no deserto, porque eles não conseguiriam entrar na terra prometida. E as pessoas não entenderam que a coisa mudou e que se você ficar repetindo dogma de 3 mil anos atrás, você vai chegar para 7 bilhões de pessoas e ficar falando para elas sede fecundos e tornai-vos muitos, enchei a terra e sujeitai, você vai ter 14 bilhões de pessoas que não vão ter terra para sujeitar porque não cabe mais. E porque não tem mais recurso para todo mundo. Então, a fé ela tem que entender que as circunstâncias elas têm que mudar os dogmas. E isso eu entendo. A gente vai ter que chegar num ponto em que isso vai ter que ser conversado. E se não for conversado, se não houver um controle severo de natalidade, se os países não abrirem mão da prosperidade de suas economias para salvar o planeta, aí, infelizmente, a gente vai culminar em guerra, não importa, porque não importa quando você tenha comida para 10 pessoas e tenha 100 em volta da comida, vai ter guerra, não vai ter jeito. Que justificativa vão encontrar para essa guerra, não sabemos, mas que inevitavelmente vai acontecer, vai acontecer. Agora, eu e você falando sobre a moralidade de ter filhos ou não, a gente vai conseguir resolver esse problema? Não vamos. Não vamos. Aí temos outras coisas aqui. Então, progressão em diferentes momentos da história a gente falou, de pessoas diferentes. Agora, o ponto principal que você coloca e que eu ignorei até agora é o quanto os pais eles querem se realizar pelos filhos. E o que eu penso a respeito disso eu vejo na Lana, por exemplo, uma possibilidade de exercer a paternidade sem ser pai. Ela tem o pai biológico dela e em momento nenhum eu vou impedir o contato dos dois. Pelo contrário, quanto mais consciência ela tiver, mais eu vou tentar aproximá-los. Eu vou tentar sempre respeitar esse espaço. Não vou querer que ela me chame de pai, a menos que ela queira. E se ela quiser, eu também não vou negar isso a ela. Porque, assim, às vezes a criança ela precisa ter uma mulher só para chamar de mãe, porque todas as outras crianças têm mãe. Mas aí a gente vai entrar numa conversa que não acaba nunca. Mas o ponto eu também acho um desrespeito você criar um filho para satisfazer os seus anseios, para se livrar das suas frustrações, para se realizar profissionalmente como você não teve oportunidade e principalmente para cuidar de você no final da vida. Se essas são as suas motivações, eu acho que a sua motivação está errada. Eu acho que filho nenhum é obrigado a satisfazer as expectativas dos pais, porque a gente vem para esse mundo sem saber como esse mundo funciona e a gente vem para esse mundo com uma natureza única que quase sempre é completamente diferente do seu pai e da sua mãe, embora pareça em alguns pontos. O meu pai ele tinha tesão por ser médico. Eu seria a pessoa mais surtada do mundo se eu fosse médico. E se meu pai ele me obrigasse a ser médico porque eu tenho que ser, eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Não sei se eu teria sobrevivido assim. Então as crianças elas vêm para o mundo para descobrirem qual é a natureza delas e elas têm que ter liberdade para isso. E eu acho que, cara, eu me encontrei e eu sou muito feliz sendo professor de idiomas. Não é uma profissão glamurosa, mas para mim é a melhor coisa que eu poderia ter encontrado na minha vida. E isso me permite jogar, isso me permite ficar com tempo livre para ficar pensando sobre a vida e fazendo esse tipo de conteúdo. E muitas outras carreiras não me permitiriam isso. Isso foi uma descoberta minha e eu poderia nunca ter descoberto e eu poderia estar trancado num escritório de uma grande empresa ainda. Se já é difícil para uma pessoa sozinha encontrar o caminho dela, imagina com pais tentando cercear a liberdade da pessoa e falando assim, não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, porque eu quero. Os pais não têm direito de fazer isso com as crianças. E eles também não têm direito de dizer, porque eu te dei a vida, você tem a obrigação de cuidar de mim. Então, veja, o que eu penso sobre isso. Muitas vidas, elas são dadas completamente por acidente. Não são todas
as procriações que foram de fato desejadas, não são muitas. E mesmo que for desejada, mesmo que eu tenha uma esposa e que eu queira muito ter um filho com ela, o fato de eu ter dado a vida a essa criança, não coloca essa criança em dívida de pagamento de alguma coisa. Precisou Moisés dizer que você deve honrar o teu pai e a tua mãe, e eu acho que isso a gente tem mesmo, é o mínimo, mas esse negócio de cuidar do pai idoso, de ter obrigações com ele, de ter dívida com os pais, eu acho isso um absurdo. Você coloca uma criança no mundo e você tem que dar o mínimo de condições para que ela cresça e sobreviva no mundo em que você a colocou, mas até isso é subjetivo também. Porque onde está essa sua obrigação, se não uma expectativa que a sociedade tem em relação a isso? É que as relações humanas elas foram se complicando e hoje, se você deixa uma criança fora da escola, ela não consegue conviver em sociedade. Então, é natural que a gente fale, não, as crianças elas têm direito à educação, porque se elas não puderem ler e escrever, elas não vão sobreviver no mundo em que elas foram colocadas. Ah, tá, então a gente coloca como obrigação, e aí os pais eles têm a obrigação de colocar os filhos na escola. Agora, também não pode ter uma ultra romantização de que o centro da vida da pessoa tem que ser o filho. E essa romantização é uma coisa recente, porque, veja, quantos filhotes uma aranha tem? Centenas, talvez milhares de uma vez. Por quê? Porque vai sobreviver pouquíssimas ali. Quantos filhos um peixe tem? Centenas, às vezes milhares. Por quê? Porque a quantidade de peixes que vai virar adulto é minúscula. Então, quanto maior o animal, menor a quantidade de crias. Então, quantos filhotes um cachorro tem de uma vez só? Só que aí quando você vai para um elefante, para um leão, para um ser humano, entende? Você vai tendo uma diminuição da prole porque a probabilidade de sobrevivência para ele estar no topo da cadeia é maior. Eu sei nem porque eu estou falando isso, mas enfim. Até 100 anos atrás não tinha vacina. 150 anos atrás não tinha vacina para todo mundo. Não tinha ciência, não tinha médico para todo mundo. Então o que você fazia? Você tinha 10 filhos para sobreviver em quantos? 4, 5, 6. Então era muito normal uma mulher alguém dizer, minha mãe teve 15 filhos, sobrevivemos 9. Isso era natural. Por quê? Porque as condições impediam, com as vacinas, com a diminuição da mortalidade infantil, com as dificuldades financeiras, esse número de crianças ela ficou cada vez mais reduzido. E por ser reduzido, e por ser caro, e por ser difícil dessa educação, e por questões de marketing também, porque o marketing ele teve muito peso nisso, realize-se pelo seu filho, dê o melhor para o seu filho, propaganda da Doriana, dá essa mochilinha para o seu filho que ele vai ficar feliz, dá essa tesourinha do Mickey que ele vai ficar feliz, dá esse doce para o seu filho que ele vai ficar feliz. Excesso de propaganda para vender produto fez com que as famílias romantizassem muito a relação de pai e mãe e da realização pela felicidade do filho. E eu acho que isso é tudo um efeito colateral danoso, prejudicial do marketing e da sociedade que a gente construiu pra gente, de consumo. Porque se você tirar tudo isso, essa romantização da criança e da realização do pai pela criança é uma coisa muito, muito relativamente nova. Quando você pega os relatos da história do Japão, não tem esse calor de pai e mãe, e nem por isso significava ausência de amor. É que a sua forma de manifestar o amor, como que é? É preparando o filho para a vida dura que ela vai ser. Então você ensina o filho a sobreviver e deixa ele viajar. E quando ele fica adulto, você respeita ele e trata ele como igual. Você não olha para o seu filho e fala, você é obrigado a cuidar de mim. Eles criaram aquela coisa de que o primeiro filho, tradicionalmente, ele tem ajuda dos outros para cuidar dos pais. E isso é uma coisa muito bonita do Japão, mas não é essa coisa romantizada que a gente vê. Essa relação, essa ultra romantização da maternidade, ela é uma coisa recente, ela não é necessariamente humana. Ela não é necessariamente humana. O que não impede que, o que não nos dá o direito, por exemplo, de impedir que uma pessoa se realize somente pela maternidade. Então, quando eu olho para a Lari, por exemplo, você vê que a alegria dela é ser mãe. A alegria dela é poder estar do lado da criança, e a alegria dela é poder estar do lado da bebê, acompanhando o crescimento dela, e esse é uma das coisas que mais me apaixona nela. Então por que eu não deveria ter o direito de usufruir dessa coisa linda que é a interação das duas, só porque eu li um livro que diz que a romantização da maternidade é errada e que na verdade a gente não deveria ter filho porque porque é injusto colocar a Lana nesse mundo que está se autodestruindo. Tá vendo que
para concluir esse vídeo que já ficou longo demais, eu não tenho que ficar tentando justificar nada, porque não tem justificativa. As coisas, elas simplesmente são. Então, o que eu vou fazer é dar a Lana o máximo de ferramentas que eu puder, e muito provavelmente essas ferramentas serão basicamente educação, e conhecimento e reflexão a respeito do mundo, conhecimento do mundo e reflexão a respeito dela mesma. E isso são as melhores ferramentas que eu posso dar para ela, para que ela sobreviva. O que ela vai fazer da vida dela, não cabe a mim decidir. A única coisa que eu tenho que fazer é ter certeza que eu estou dando a ela as ferramentas para que ela possa tomar as decisões dela. Se ela decidir virar qualquer coisa que seja, eu vou apoiar ao máximo e vou ter que respeitar essa natureza dela o máximo que eu puder. Eu não vou ficar dizendo o que ela tem que fazer da vida, o quanto ela tem que me fazer feliz, o quanto ela tem que seguir determinado caminho para me deixar orgulhoso, o quanto ela tem que comer tudo do prato para ficar feliz, porque ela vai virar uma obesa achando que a felicidade está ligada à comida que ela come e ao quanto eu fico feliz quando ela come tudo. Tá vendo? Que quanto menos eu romantizar a coisa pra ela, dizendo existe um jeito certo de se viver, existe a coisa certa a se fazer, porque aí eu vou ficar feliz e aí você vai estar certa. Quanto menos eu fizer isso, e quanto mais eu jogar pra ela que tudo é subjetivo no mundo, que ela vai ter que descobrir quem ela é, e o que ela quer dessa existência dela, melhor. Então, eu continuo convicto de que eu não devo ter filhos. Quando as pessoas elas me perguntam sinceramente a opinião, eu digo, se você puder segurar os seus instintos e ser feliz sem, é melhor que você evite, porque a gente está indo para um mundo insustentável em que necessariamente vai haver disputa por recursos. Mas quando a pessoa ela chega para mim e diz, cara, tudo que eu quero na vida é ser pai, eu falo, vai em frente e a gente luta junto aí, a gente passa os perrengues junto aí para deixar para os nossos filhos o melhor que a gente puder para eles. Mas não deixe de ter. Claro, só não seja um pai abusivo de ficar a infância inteira virando pro moleque falando, você vai ser o meu doutor médico, você vai ser o meu doutor cardiologista e você vai cuidar de mim porque você tem que fazer essas coisas para mim. Não, aí você está desrespeitando uma existência de uma outra vida que vale tanto quanto a sua. E que deve ser tão livre quanto você. Respondi? Eu tenho a impressão de que eu fiquei 40 minutos falando e não falei nada, mas tomara que eu tenha passado pelos pontos principais aqui do que eu achei em relação a esse livro que você me recomendou. Cara, no mais, muito obrigado por ter me recomendado isso. Porque fazer essa leitura fez eu entender melhor aquilo que eu já achava a respeito de determinadas coisas, sendo que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então eu adoro quando vocês apontam obras, apontam vídeos e eu vou lá e vejo. Eu sinto que isso me faz crescer. Obrigado mesmo. Por hora é isso. Grande abraço.